Poucos escritos históricos despertam tanta curiosidade como o livro de Enoque, que foi descrito como proibido na Bíblia por revelar verdades profundas sobre os mistérios da criação. É um livro repleto de anjos caídos sensuais, gigantes violentos, cosmologia estranha e revelações de mudanças no mundo. O livro de Enoque é um livro apócrifo do Antigo Testamento sobre eventos que ocorreram um século antes do nascimento e ministério de Jesus. A maioria das denominações cristãs não considera este livro como uma escritura divinamente inspirada. No final do século IV, o manuscrito original desapareceu e só foi descoberto em Abissínia, Etiópia, em 1773. Apenas a seita cristã etíope inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Hoje, mostramos as surpreendentes revelações do livro de Enoque que foram proibidas na Bíblia. Quem era realmente Enoque? Enoque era o tataraneto de Adão, e o bisavô de Noé, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor, de acordo com a Bíblia. Ele também se tornou o pai de Matusalém, a pessoa que viveu por mais tempo, tendo mais de 3 séculos na terra. Apenas 2 pessoas na Bíblia, Enoque e Elias, parecem ter sido levadas diretamente ao céu sem experimentar a morte. Deus o levou após 365 anos na terra, Gênesis 5 horas e 24 minutos. Levar parece indicar arrebatado ou levado, talvez da mesma forma que Deus levou Elias, o profeta. Ele caminhou com fé durante toda a sua vida, e isso fez a diferença. Aconteça o que acontecer, ele confiou e obedeceu a Deus. Deus gostava tanto de Enoque que o poupou da agonia da morte. Muitas tradições judaicas e cristãs giram em torno de Enoque. Ele era considerado o autor do livro de Enoque e também era conhecido como o escriba do julgamento. O livro de Enoque nos rolos do Mar Morto. Em 1946 ou 1947, alguns meninos beduínos cuidavam de suas cabras perto do antigo assentamento de Qumran, localizado na costa noroeste do Mar Morto, atualmente conhecida como Cisjordânia. Um dos jovens pastores atirou uma pedra em uma abertura de penhasco e ficou surpreso ao ouvir um som de objetos quebrando. Mais tarde, ele e seus companheiros entraram na caverna, onde descobriram uma coleção de grandes jarros de barro, 7 dos quais continham rolos de couro e papiro. Os rolos foram adquiridos por um comerciante de antiguidades, e eventualmente, chegaram às mãos de vários estudiosos que avaliaram os textos com mais de 2000 anos de antiguidade. Milhares de outros fragmentos de pergaminho foram descobertos em 10 cavernas adjacentes, totalizando entre 800 e 900 textos. O livro de Enoque contém várias obras monumentais. Introduz Enoque aos principais temas de recompensas, punições, o fim do mundo e o julgamento final. O primeiro livro, que contém os capítulos 6 e 36, trata principalmente dos anjos, a árvore da vida, Jerusalém e o universo. O livro do vigilante narra o relato dos anjos caídos de Gênesis 6:1-4, que seduziram mulheres, criaram os nefilins e ensinaram aos nefilins conhecimentos sofisticados, levando eventualmente ao grande dilúvio e sua destruição. O termo nefilim refere-se aos caídos, caracterizados como pessoas enormes, similares a gigantes. O vínculo entre os filhos de Deus e os nefilins é interpretado de várias maneiras. Alguns acreditam que os filhos de Deus são anjos caídos, e os nefilins são a prole que tiveram com mulheres humanas. Esta visão foi descrita no primeiro livro de Enoque, uma fonte judaica não canônica, e ainda é amplamente aceita. O primeiro livro de Enoque também menciona os nefilins como gigantes, o que parece se encaixar em seres de grande tamanho. O aparente gigantismo dos nefilins é atribuído à sua origem sobrenatural, embora alguns tenham argumentado que é teologicamente problemático sugerir que anjos ou demônios poderiam se reproduzir fisicamente com humanos. Uma interpretação menos sobrenatural afirma que os nefilins eram simplesmente homens que se afastaram da santidade. Alguns teólogos acreditam que os filhos de Deus são descendentes de Sete, o filho justo de Adão, e que os nefilins eram membros de sua família que rejeitaram a Deus. São Agostinho e outros pais da Igreja, bem como muitos teólogos judeus, apoiaram essa posição, conhecida como a visão escita.
A visão escita frequentemente se expande para incluir a ideia de que as filhas da humanidade eram as mulheres ímpias de Caim, o filho malvado da linhagem de Adão. Com os nefilins como seres mortais comuns, sua estatura gigantesca pode ser entendida literalmente ou simbolicamente, mas eles eram indubitavelmente grandes lutadores. As parábolas de Enoque são a segunda metade do livro de Enoque e contam uma novela apocalíptica sobre o filho do homem e o ancião de dias. Essas antigas profecias sobre Jesus são completamente consistentes com a Bíblia e surpreendentemente comparáveis ao livro do Apocalipse. O livro astronômico descreve as estrelas e seus papéis em detalhes. As visões dos sonhos são uma profecia de toda a história humana, desde o princípio dos tempos até o fim dos tempos e o julgamento final. O passado, o presente e o futuro são meticulosamente previstos. A estrutura da profecia das semanas é semelhante à do livro de Daniel. A seção final nos lembra como devemos viver. Enoque relata as lições de vida e a sabedoria que ele adquiriu, bem como o fato de que todos nós somos sujeitos a Deus. Por fim, as peças sobre Noé são um relato desconhecido de Noé da Bíblia, no qual aprendemos mais sobre seu propósito de preservar toda a humanidade, bem como os sofrimentos de seu pai Lameque e seu avô Matusalém. Cada composição é distinta, mas todas estão unidas por um tema fundamental, o castigo dos malvados e a bênção dos virtuosos. Os mistérios de Enoque, contradições e discrepâncias. Várias referências no livro de Enoque contradizem a Bíblia. Embora a Bíblia ensine que Enoque foi levado ao céu anos antes do nascimento de Noé, Noé é mencionado em Enoque, capítulo 10, versículos 1 a 3. O mais santo e grande falou então com o filho de Lameque na presença de Uriel, de acordo com o texto. Em meu nome, vá a Noé e fale a ele sobre o dilúvio, instou Lameque, e conte-lhe sobre o momento em que toda a terra desmoronará. Um dilúvio está previsto para atingir toda a terra e destruir tudo o que está lá. A Bíblia nunca menciona que Enoque retornou à terra após ser levado ao céu. Então como ele poderia saber sobre Noé e o dilúvio se escreveu o livro de Enoque? Além disso, as linhas 5 e 6 do capítulo 13 do livro de Enoque implicam que os anjos caídos se arrependeram de suas transgressões. A Bíblia sugere o contrário, afirmando que Satanás e seus anjos perecerão no fogo do inferno. Por exemplo, Mateus 25:41 diz, então dirá aos que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque o diabo e seus anjos são sentenciados ao fogo do inferno, mostra que eles são relutantes em se arrepender, já que a promessa é de escapar do fogo do inferno para todo aquele que se arrepende de seus crimes. A visão do céu também é retratada de forma diferente no livro de Enoque, representando Deus no céu de uma forma não bíblica. Por exemplo, descreve o solo da cidade celestial como composto de ouro, enquanto o capítulo 21 e o versículo 21 do Apocalipse dizem que o solo da cidade era feito de ouro puro, parecendo vidro translúcido. Além disso, de acordo com o livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, sua estrutura era feita de cristal. Essas são apenas algumas das muitas inconsistências entre a representação do céu no livro de Enoque e na Bíblia. Por que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia? O livro de Enoque é intrigante para ler, mas é crucial lembrar que o primeiro livro de Enoque não é considerado como escritura divinamente inspirada por Deus. O livro é classificado como pseudepigráfico, o que significa que o autor não é quem afirma ser. Muitas das contradições e discrepâncias em relação à Bíblia levantam dúvidas sobre sua autenticidade e origem divina. Embora o livro de Enoque tenha sido mencionado em alguns manuscritos da Igreja primitiva e fosse conhecido na época, não foi incluído na Bíblia porque contradiz repetidamente as escrituras canônicas. Como resultado, não é uma fonte confiável para os cristãos em busca das verdades do Evangelho. É importante estudar e entender o contexto histórico e teológico desses textos apócrifos, mas também é essencial basear nossa fé e compreensão da Bíblia nas escrituras canônicas que foram divinamente inspiradas e aceitas pela tradição cristã ao longo dos séculos.